Quando, pois, tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Meus irmãos, a palavra que nós vamos estudar é a sexta palavra, como já foi dita, e se encontra na passagem de João, capítulo 19, versículo 30. É a passagem que acabamos de ler. E nós vamos nos concentrar no está consumado. É de conhecimento comum que todos nós temos atividades, objetivos e tarefas que buscamos cumprir no dia a dia. Eu mesmo, essa semana, tive que estudar bastante por causa do seminário. Muitas tarefas, provas e coisas do tipo. Até mesmo madruguei algumas vezes. Mas, infelizmente, eu não consegui cumprir todas as tarefas, pelo menos não da maneira que eu deveria. Isso é algo comum não só para os seminaristas, mas para os estudantes em geral, para os funcionários e, enfim, para todos nós. Todos temos atividades que precisamos fazer, alvos a cumprir, mas nem sempre conseguimos cumprir como deveríamos. Mas essa passagem, João, capítulo 19, versículo 30, nos mostra que, ao contrário de nós, Jesus não falhou em alcançar o seu objetivo. Ele cumpriu o que veio fazer no mundo, toda a sua obra, e declarou e afirmou: está consumado. Ele não fez a sua obra de maneira parcial, mas de maneira completa, de forma que estava tudo concluído. A frase traduzida como está consumado pode ser entendida de duas maneiras: está pago e está concluído. Houve uma época em que nas portas das prisões era comum que fosse pregado a lista de crimes dos detentos. E quando o criminoso terminava de pagar pela sua pena, o oficial de justiça vinha até aquela lista e pregava um selo que declarava que toda a sua pena havia sido paga. E é isso o que nós podemos observar aqui nesse texto. Está consumado era a frase que estava presente naquele selo que o oficial de justiça pregava. Observe em Colossenses 2,14. Ele afirma: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Jesus, como nosso representante, pagou a nossa dívida em nosso lugar. E ao pagar pelos nossos pecados, derramando o seu sangue ali naquela cruz, ele pôde declarar, ele pôde afirmar: está consumado. Meus irmãos, todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados foram pagos e foram perdoados ali naquela cruz, pelo sacrifício de Cristo. Não há mais nenhuma dívida para aqueles que estão em Jesus, não há mais dívidas para nós que somos seus servos, que o encontramos pela sua graça. Está consumado. Contudo, apesar de tudo isso ser biblicamente verdadeiro, parece que o texto está mais focado na outra ideia da tradução, que é o está concluído ou está cumprido. Peço que, se vocês ainda não abriram a Bíblia em João 19, abram agora, porque eu quero olhar alguns versos com vocês. O verso 24 tem escrito: disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Olha também o início do verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, observem a repetição da palavra cumprir. E por fim, além do próprio verso 30, que é a passagem que estamos estudando, vejam agora o início do verso 36. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Essa passagem de João quer nos mostrar que Jesus cumpriu a sua obra. Ele concluiu tudo que ele precisava fazer aqui. De maneira que nós podemos realmente louvar a Deus e agradecer pela obra de Cristo,
porque ela está consumada. Nós não podemos e nem precisamos acrescentar nada, porque tudo está completo ali. Não precisamos mais acrescentar algo ao que está perfeito. Observem também que todas as Escrituras, as profecias, os sacrifícios e as leis que apontavam para Cristo se concretizaram ali na cruz. Todo o mal ocasionado pelos nossos pecados foram pagos ali na cruz. A nossa salvação estava e está ali na cruz. Pois naquela cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de uma só vez, de maneira perfeita, pagou pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida, de maneira que ele pôde declarar: está consumado. Em João 4,34, temos escrito: explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Irmãos, foi exatamente isso que ele fez. Nenhum ponto a menos, nenhum ponto a mais, foi exatamente isso que ele fez. Ele concluiu, ele consumou a obra que o Pai tinha lhe encarregado e ele cumpriu a vontade de seu Pai. Em João 17, versículo 4, Jesus declara algo que ainda iria fazer como se já tivesse sido feito. Nessa passagem que é anterior à que estamos estudando, anterior à sua morte na cruz, Jesus declara algo que pode encerrar o nosso estudo dessa passagem. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregastes para realizar. Jesus glorificou ao Pai, obedecendo a Ele. O Senhor Jesus é realmente o autor e consumador da nossa fé. Diante do que ouvimos, há algumas aplicações que podem ser feitas à nossa vida. Cientes da obra consumada de Cristo na cruz, que lembremos que todos os nossos pecados e todas as nossas dívidas foram pagas por Ele, de maneira que não somente podemos, mas devemos ter uma vida de relacionamento em amor e obediência ao Pai Celeste. Também que, como Jesus, possamos viver para cumprir a vontade do Pai. Nem que para isso muitas vezes tenhamos que abrir mão dos nossos desejos, pois a nossa vontade é falha, mas a dele é boa, perfeita e agradável. E por fim, que estejamos dispostos a imitar ao nosso Mestre também no carregar da cruz. Que nenhum sofrimento ou mesmo situação de vida ou morte nos impeça de obedecer ao Pai. Sendo assim, imitemos Jesus também em sua oração no Getsêmani. Pai, se possível, afasta de mim os sofrimentos e os problemas dessa vida, mas que não seja feita a minha vontade, a nossa vontade, mas a tua, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém.